Olá, sejam bem-vindos a mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco a Catarina Alves Costa. Olá, Catarina, viva. Olá. Seja bem-vinda, muito obrigado por teres aceitado este convite. Ah, a Catarina é realizadora de cinema, de documentários, é antropóloga visual, dá aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ah, e, e aceitou conversar connosco. Uma vez mais agradeço, já me estou a baralhar todo, mas isso não interessa nada. Catarina, vamos ao que interessa. Diz-me, então, tomaste alguma vacina de pensamento quando eras mais nova? Vacinas que foram importantes, que de alguma maneira te imunizaram contra uma série de coisas que agora andam por aí? Conta-me, passo a palavra. Olha, Dinis, não sei, eu desde que falámos, foi há, não sei, há uns dias, eu fiquei a pensar sobre isso, não é? Porque na verdade não tinha elaborado nada que fosse nesse sentido de uma espécie de vacina. Então comecei a pensar sobre isso e acho que a verdade é que quando eu era mais jovem, não havia internet. Eu acho que se houvesse, eu teria sido uma pessoa, Consumidor. ou seja, uma pessoa que navegaria bastante por aí, não é? Para a descoberta de coisas. Mas eram os livros, não é? E os livros, para mim, acho que foi um bocadinho uma vacina, só a coisa em si de existirem, porque isso permitia-me ir para um lugar que é um lugar para mim um pouco confortável, ou era confortável. Eu era tímida, não muito social, não muito sociável, e portanto aquilo permitia-me um certo refúgio e uma zona de conforto que eu acho que era a minha. Dito isto, depois de pensar sobre aquilo que se propunha aqui fazer-se, pensei que engraçado que eu tinha uma atração enorme quando era miúda. Eu mal comecei a ler, acho que fui por aí pela literatura de viagens, ou seja, por livros que tinham essa coisa de nos levar para lugares. Não lugares fantasiosos, mas lugares reais, e se quiseres, exóticos, não é? E talvez aí haja uma certa relação até com o que eu viria depois mais tarde a fazer. Estava a perceber de pensar nisso, antropologia, documentário, claro. É o meu interesse pela antropologia, o documentário, que na verdade é um género cinematográfico que está muito ligado a essa ideia de viagem. Quando eu digo viagem, até pode ser uma viagem interior, mas está muito ligado a essa ideia de ir de um lugar ao outro. E foi bom, porque na verdade eu acho que durante estes dias tenho estado a pensar sobre isso. Por exemplo, Olha que bom, ao um menos livro chamado Expedição Kon-Tiki, que é um livro dos anos 40, 1940 e tal, que é um livro que na verdade é um navegador norueguês que constrói o seu próprio barco, e para fazer uma expedição, e vai até à Polinésia numa espécie de canoa feita por ele. E que é um livro cheio de, já nunca mais peguei nele, mas é um livro cheio de detalhes, como dizer, objetivos acerca de quais são os peixes que encontram, de qual é que é, como é que está o tempo. Vou-te pedir para repetir outra vez o título, porque eu sem querer. A expedição com Tiki, com K, que é pronto, sei lá, lembrei-me desse livro, mas outros, como o livro do Melville, o Moby Dick, foi um livro que me transportou completamente para um imaginário que também tinha muito a ver com essa ideia de uma certa possibilidade de sair deste universo, e que no meu caso foi muita viagem. Eu, por exemplo, li muito, para além do Júlio Verne. Por acaso tive a sorte de existir a coleção toda dos livros, que acho que eram do meu avô, ok? Mas para além disso li muito o Jack London, e que é, especialmente, lembro-me do livro dele, do Histórias do Mar do Sul, que conta a viagem que também ele fez com a mulher dele,
e que fizeram uma viagem pelo Mar do Sul, Havaí, Tahiti, Samoa, Ilhas Fiji, e então fico a pensar que é tão engraçado como numa época em que, na verdade, a minha vida era extremamente limitada do ponto de vista geográfico, não é? Sei lá, acho que o meu limite máximo era a Boa Vista, para lá da Boa Vista já era cidade, e tinha uma geografia muito, muito pequena, não é? Mas eu acho que criei um universo... Realmente, de repente viajavas à custa desses livros, desses romances, dessas expedições. Talvez um certo escape, Okay. uma certa ideia de que existem outros mundos, mas também esses mundos. E é interessante porque eu depois, muito mais tarde, não é? Quando fui estudar antropologia, lembro-me que dos primeiros livros que nós líamos no curso de antropologia, logo no primeiro ano, eram aquelas monografias clássicas, por exemplo, Malinowski, Os Argonautas do Pacífico Sul, que é uma monografia que conta a estadia deste antropólogo nas Ilhas de Trobriand, onde ele ficou a viver imenso tempo, também porque era a guerra e ele tinha que ficar, e é interessante ver o diário dele. Aliás, voltando um bocado atrás ao Jack London, as cartas do Jack London todas foram publicadas recentemente, há uma série de histórias de vida dele, e portanto eu depois também mais tarde, às vezes depois vou atrás das biografias e das autobiografias destas pessoas e interessa-me perceber um pouco as condições destas viagens, não é? E pronto, por exemplo, quando li o Malinowski, Os Argonautas do Pacífico Sul, acho que eu na minha cabeça queria uma conexão com qualquer coisa, para lá, Ilhas Samoa, Ilhas Trobriand, como se eu tivesse... Se nós pensarmos, isto são tudo livros que não têm fotografias, não é? Eu não tinha internet, ou seja, eu não tinha acesso a nenhuma imagem disto. Ou seja, eu tinha que construir, e acho que era isso que eu fazia, um exercício mental de imaginar qualquer coisa que está tão longe, sei lá, quando se fala de mandioca, da planta da mandioca, eu nunca vi, não sei como é que é, mas uma plantação de mandioca eu tenho que imaginar o que é. E daí também eu acho que uma certa, e acho que a minha vacina do pensamento foi essa procura, não sei, uma certa relação até com essa ideia da viagem filosófica, da viagem, aliás um dos clássicos para mim desta literatura é o livro do Lévi-Strauss, Os Tristes Trópicos, que é um relato da viagem dele ao Brasil, que começa com a frase: detesto livros de viagens, detesto a ideia da aventura. Ainda me lembro de ter lido essa frase também. Para mim a antropologia é o contrário da aventura. E portanto, nesse livro do Lévi-Strauss, eu acho que há essa ideia de que a viagem de repente já é encarada por ele próprio como uma viagem à procura de si próprio, à procura do que é isto de fazer antropologia. Catarina, agora estava aqui a pensar, e portanto essa ideia, esse imaginário, essa tentativa de perceber como é que as coisas seriam, terá sido isso também que levou depois para a antropologia visual e para o documentário? Terá sido pela antropologia também e pelos livros de viagens que tu chegaste ao documentarismo e à antropologia visual? É assim, vamos lá ver, eu acho que só hoje é que consigo fazer essas ligações, eu acho que essas ligações estavam lá no meu inconsciente e nunca tinha pensado tanto acerca disso. Mas a verdade é que quando eu vejo a primeira vez o filme do Flaherty, Nanook of the North, Nanook o Esquimó, que é um filme passado na neve, com uma família esquimó, filmado nos anos 20, ou quando eu vi o filme do Edward Curtis, que é o primeiro, talvez dos primeiros documentários filmados com os Kwakiutl, que hoje é na Nova Zelândia, que é o In the Land of the Headhunters, na terra dos caçadores de cabeça. Quando eu vi esses documentários, o impacto que aquilo teve em mim não foi um impacto como se aquilo fosse uma ficção, foi um impacto do género, há qualquer coisa disto que está lá, qualquer coisa de verdade, há qualquer coisa de...
verdade, não de verdade do que está lá, mas de verdade do encontro, não é? Entre quem filma e quem é filmado. E acho que sim, acho que é isso que me interessa, esse encontro, e ainda hoje nos meus filmes eu tento incorporar esse encontro, essa ideia de viagem, essa ideia de alteridade, de que eu tenho que me apagar um bocado para ir ao encontro dos outros, para os filmar, e por isso me interessa tanto fazer documentário. Acho que sim, acho que há uma relação entre isso tudo, mas não sei. Estavas agora a falar desses documentários e estava-me a lembrar da sorte que eu tive em 2001, no Porto 2001, que vi os documentários todos que foram feitos na altura e tive a oportunidade de ver uma série desses que na altura ainda não conhecia. Odisseia das Imagens, era assim que se chamava, não era? Fascinante, fascinante. E agora também estás a dar uma ideia que eu estou a pensar agora convidar o Jorge, se calhar, para fazer uma vacina destas, porque acho que era uma excelente. Porque eu, à medida que vou fazendo isto, vou-me lembrando de outras pessoas e vai-se criando uma rede mais interessante, mas de repente lembrei-me do Jorge e é capaz de ser um excelente também. Um excelente vacinador, passa a expressão, ou um excelente divulgador. Catarina, e estou muito grato por isso. Catarina, já foste falando de alguns filmes que eu ia, enquanto realizadora, também tinha, claro, ia propor que também, eventualmente, queria saber se alguns filmes tivessem sido marcantes, mas já falaste sobre isso. E também já falaste de alguns livros, portanto, agora, a questão é esta, uma das coisas que me fez também criar este canal foi o facto dos meus estudantes, um estudante ter dito, e em particular um estudante ter dito, e tudo é muito interessante, mas quando é que se começa? Que é uma pergunta complicada, eu fiquei um bocado atrapalhado e depois eu comecei a pensar como é que eu tinha começado, e esta pergunta é a segunda pergunta que eu faço sempre a todos os convidados. Por onde é que achas que se pode começar? O que é que tu sugeririas para começar este percurso, quem quiser tomar estas vacinas, passa a expressão? Já, para além de se calhar, já referiste, não é? Há aqui é como se fosse uma balança com dois pratos, não é? De um lado estão os clássicos, aqueles que eu podia dizer, estes livros que me parecem fundamentais serem lidos por toda a gente, porque ali está na origem um gesto importante para o que é o conhecimento hoje, não é? Seria um prato. E do outro lado, do outro prato está a extrema especificidade de cada um de nós e das nossas fantasias, do nosso mundo interior, não é? E eu acho que não se pode perder esse também. E, portanto, não ter medo de ir atrás daquilo que é, sei lá, por exemplo, se calhar eu, quando era miúda, sentia um bocado que lia os livros que me interessavam, estes de viagens, eu lia outras coisas, claro, mas estes eram uma literatura um bocado masculina, era um bocado uma coisa, se calhar, considerada ou feita, ou até escrita na cabeça dos escritores para o rapaz, não é? Para uma coisa mais masculina. No entanto, não ter medo dessa relação com essa coisa que me interessa, eu acho que foi muito importante para mim. E acho que as pessoas têm, às vezes, têm coisas que as marcaram até na vida delas, na vida pessoal, e encontros com pessoas, encontros com livros, encontros com pintura, encontros com música, e não ter medo de ir buscar isso, de ir buscar outra vez porque é que isto me marcou, porque é que isto me interessou, e fazer essa procura, especialmente dos estudantes que estão nas áreas artísticas, porque eu acho que é muito por aí, é uma procura, é uma viagem interior, é uma viagem filosófica também, não é? Procurar o que é que será a minha coisa, não é? O que é a minha coisa, o que é a minha... E não ter medo disso, e às vezes há muito medo de, mas isto se calhar não é suficientemente erudito, ou não é suficientemente académico, ou seja, uma série de categorias, não é? Que eu acho que quando nós vemos estes escritores que escreveram estas viagens, muitos deles no século XIX, não é? O Melville, quando escreveu o Moby Dick, eu acho que havia ali uma ideia de que é um livro, não é um livro que documenta uma viagem, não é um livro que imagina uma viagem, é um livro cheio de realidade, cheio de coisas. E é muito, eu acho que é muito, muito por aí. E especialmente acho que as pessoas que querem fazer cinema ou que gostavam de pegar numa câmara, fazer num telemóvel, pode ser, fazer qualquer coisa com isso, com um microfone, com a imagem. Eu acho que não terem medo de fazer
de fazer uma coisa simples, de fazer um objeto simples, mas que se conecte com aquilo que a própria pessoa sente relativamente à representação do mundo que quer fazer, e que mundo é esse, e o que é isso. E não ter medo de ir buscar isso. Eu acho que acho que é um bocado também a lição, se quiseres, desta tua... É o que eu estou neste momento a fazer, se queres te diga também, de alguma maneira estou... É um bocado a lição, eu acho que é um bocado encontrar em cada um aquilo que foi um momento em que a pessoa de repente imaginou que podia ser outra coisa, não é? Antecipou qualquer coisa, ganhou uma força qualquer para ser outra coisa, não é? Para mudar de lugar, no fundo é mudar de lugar, é essa ideia, não é? Para mudar e para ir para outro lugar, cá dentro, não é? Sim, pronto, eu estou a pensar precisamente que esse também foi um dos motivos que me fez criar este canal, para ouvir diversas perspectivas, vários pontos de vista, vários percursos diferentes, precisamente para depois isto vai estar à disposição de toda a gente, e depois cada um vê o que quer e segue o caminho que quiser, e tem aqui algumas sugestões. Catarina, acho que a conversa foi ótima, temos que chegar ao fim, estamos a chegar ao fim e temos que acabar, porque eventualmente convém também, como sabes, os internautas, convém que sejam coisas não muito longas, é apenas um primeiro reforço. Muito obrigado pela tua partilha. Muito obrigada, foi ótimo, gostei muito. Ainda bem que também quis começar, é? Fiquei contente que isto tenha de alguma maneira feito com que tu obrigaste de alguma maneira a pensar um pouco o teu caminho e fazer essas ligações. Foi excelente. Olha, obrigadíssimo pela partilha. Fica bem e até sempre. Beijinhos. Até breve, obrigado. Com licença.